Foi almoçar, foi fazer o dever e depois foi direto para o celular. Ela não quis nem brincar com os amigos. Minha mãe sempre fica com ela no período da tarde porque eu trabalho. Então eu fui trabalhar e ela ficou com a minha mãe. O tempo passou e aquele dia eu saí mais cedo do trabalho e cheguei em casa. Minha mãe estava na sala vendo TV e a Fernanda estava no meu quarto com a porta encostada. Eu cheguei de mansinho, não falei nada. Só espiei pela fresta da porta e vi que ela estava deitada com o celular com a coberta em cima dela. Só que naquele dia estava muito calor para ela ficar com aquela coberta. Foi quando eu puxei a coberta e ela saiu correndo com o celular direto para o banheiro e começou a chorar. Eu, sem saber o que estava acontecendo, comecei a bater na porta e gritar com ela. Eu fiquei desesperada e ao mesmo tempo com raiva. Ela não saía daquele banheiro por nada e só gritava: desculpa, mãe, chorando. Eu comecei a ficar mais preocupada ainda, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Minha mãe tentou ajudar, pedindo para ela sair do banheiro, mas nada adiantava. Eu comecei a conversar com ela, perguntava o que tinha acontecido, que ela não precisava ficar chorando, nem nervosa. Mas ela não falava, ela só chorava e pedia desculpas. Eu liguei para meu marido e contei o que estava acontecendo, mas ele não podia sair do serviço naquele momento. E eu comecei a ficar mais desesperada ainda. Foi quando eu comecei a dar socos na porta e empurrar para tentar abrir. Eu me machuquei toda, mas a trava da porta quebrou e quando eu entrei no banheiro, eu vi sangue para todo lado. Ela estava no chão sentada com os braços todos cortados. Meu coração quase saiu pela boca de tão desesperada que eu fiquei. Eu peguei ela no colo, coloquei em cima da cama, pedi para minha mãe pegar um pano para limpar os bracinhos dela. E eu já não sabia mais o que fazer, eu estava tremendo. Ela estava com um pedaço de espelho na mão e eu não tinha nem ideia de onde é que ela tinha conseguido aquilo. Ela soluçava de tanto chorar e eu mais ainda, sem entender nada. Eu fiz um curativo nos bracinhos dela e comecei a acalmá-la aos poucos. Ela foi ficando mais calma. Eu lembro que nesse dia minha mãe chamou até a polícia de tão desesperada que ela ficou. Eu tomei um banho junto com ela, comecei a conversar, tentar entender o que estava acontecendo e o porquê que ela ficou daquele jeito. Na minha cabeça só vinham coisas ruins. Ela não conseguia me contar o que tinha acontecido. Ela ficou quieta, com medo de alguma coisa. Saindo do banho, nós nos trocamos e eu peguei o celular dela para ver o que tinha lá. Eu revirei tudo, só que eu não achei nada. Nada. Só vídeos do Natan por aí. Um canal que ela gostava de assistir. Eu perguntava para ela o que ela tinha assistido e ela não falava nada, só ficava quieta. Já tinha anoitecido e meu marido chegou. Eu contei tudo para ele e tivemos a ideia de levá-la no hospital para ver se conseguiam nos ajudar. Fomos atendidos e o médico havia examinado ela e não achou nada além dos braços machucados. Ele tentou conversar com ela, mas ela não falava. Ela só ficava quieta. No final, não deu em nada levar para o hospital. Mas naquela noite, o médico me indicou um psicólogo. Chegamos em casa e tentamos mais uma vez conversar com ela e nada. Ela sempre respondia que não tinha acontecido nada, mas começava a chorar. E aquilo me cortava o coração. No outro dia eu não deixei ela ir para a escola e fui atrás de um psicólogo. Ela não queria de jeito nenhum, mas eu fui mesmo assim. Eu não encontrei ninguém que pudesse atendê-la naquele dia. E cada vez eu ficava mais desesperada e não sabia o que fazer. Eu tentei conversar com ela de novo e nada. Ela não contava nada. Eu mexi no celular dela e não encontrei nada. Mas um belo dia, o meu filho mais novo, Vitor, me perguntou se podia jogar Roblox no celular da minha filha. Foi quando a Fernanda regalou os olhos e ficou branca. E ali eu percebi que tinha alguma coisa estranha com esse jogo. Sabendo que tinha algo errado, não deixei meu filho jogar e esperei a Fernanda sair de perto para abrir esse jogo. Eu não entendia nada, mas abri o jogo sem saber direito o que fazer. Eu fucei em tudo, mas eu não achei nada. Eu nem sabia como jogar. Aí eu tive ideia de ligar para minha cunhada. Perguntei se o Rafael, meu sobrinho, sabia mexer com esse jogo. E ela disse que sabia. A Fernanda não sabia de nada. Eu estava fazendo tudo escondido para ela não perceber. Eu fui até a casa da minha cunhada e levei o celular. E o meu sobrinho entrou no jogo e me mostrou como fazia para jogar e, fuçando, encontrou umas mensagens que estavam no perfil da Fernanda. Quando eu comecei a ler, eu quase caí de costas. A minha filha trocava mensagens há mais de um mês com uma pessoa estranha. Ela conversava com essa pessoa pelo Roblox todos os dias e eu nem percebia. Pensava que ela estava jogando. Eu fiquei em choque ao ler aquelas mensagens. Eu não quero nem falar detalhadamente, porque algumas eram muito pesadas. Em resumo,
Essa pessoa, como se fosse um namoradinho da minha filha, ficava trocando mensagens com ela no jogo. E na última mensagem, ele queria se encontrar com ela e que se ela não desse o endereço dela, ele ia mandar todas aquelas mensagens para todo mundo que ela conhecia. Ela tinha até o meu número do celular das mensagens. Essa pessoa parecia ser bem mais velha, porque escrevia muito certo. E a minha filha ainda está na 5ª série. Não escreve bem, né? Está aprendendo ainda. Dava para perceber pelo jeito de escrever que era uma pessoa adulta. Em uma das mensagens, ele dizia para ela ficar sem roupa no jogo. E meu sobrinho explicou que você consegue tirar a roupa do avatar dentro do jogo. Eu não achei aquilo normal. Pensei em ir até a polícia, mas aqui onde eu moro, cidade pequena, ia virar fofoca. Decidi então mandar uma mensagem para essa pessoa dizendo que eu sabia de tudo e que eu ia chamar a polícia. Eu falei um monte de coisa, de tanta raiva que eu estava. Não passou muito tempo e aquela pessoa sumiu das mensagens da minha filha. Eu acho que ela bloqueou. Mas eu ainda queria saber o porquê que ela se cortou e ficou chorando naquele dia. E no mesmo dia à noite eu chamei a Fernanda, falei do Roblox, falei que eu já estava sabendo de tudo e que eu já tinha resolvido. Foi então que ela resolveu desabafar comigo. Ela disse que conheceu essa pessoa no jogo e que ele pediu para ela entrar todos os dias. E que pediu para fazer alguns desafios bobos, como engolir gelo, comer banana com casca, comer só coisas coloridas, que ele também iria fazer porque eles eram namorados no jogo. Foi horrível ouvir isso. Minha filha ainda é uma criança e não tem nenhuma noção dos perigos que essas conversas podem trazer. Ela me disse que se cortou por medo de eu brigar com ela se eu ficasse sabendo de tudo. Eu nunca tinha visto ela daquele jeito. Foi horrível. Se você é mãe, pai ou avó e tem cuidado com seus filhos, assistem na internet ou jogam, porque hoje em dia, até dentro dos jogos você encontra pessoas muito ruins. Às vezes achamos que os nossos filhos estão seguros, mas na verdade não estão. É muito sério isso. Depois desse dia, eu comecei a buscar conteúdos que falavam sobre a segurança dos filhos na internet. Não sei você, mas eu sempre tive medo desses bandidos da internet. Eu mesma já levei golpes no OLX. A pessoa falava que tinha que pagar frete, não vinha ninguém. E aí depois disso, comecei a ficar mais esperta, sabe? Num certo dia, navegando